Você já percebeu como alguns vilões são mais lembrados que certos heróis? Esses vilões não são maus porque eles querem ver o mundo queimar. Eles são maus porque eles acreditam que estão salvando o mundo. Esse tipo de vilão é aquele vilão mais fascinante e mais perigoso do RPG de mesa. Eles não são monstros, eles são pessoas com ideais. Esse tipo de vilão ele olha para os heróis e fala: vocês é que estão errados. Eu sou o Mestre Nagikun e eu já fiz um vídeo falando sobre como criar vilões épicos para seu RPG. Mas hoje eu vou te dar 10 exemplos para você se inspirar e criar os vilões que não acreditam que são vilões. Eles falam que os heróis são os vilões. Mas, antes de mais nada, deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Um vilão que não sabe que é o vilão é aquele vilão que acredita que está plenamente certo das coisas. E o que ele está fazendo é a maneira mais correta de corrigir o mundo, de corrigir alguma coisa, sabe? Ele é aquele tipo de vilão que acorda de manhã não pensando assim: hoje eu vou dominar o mundo. Mas ele acorda e pensa: hoje eu vou salvar o mundo do jeito que o mundo precisa ser salvo. Esse vilão, então, ele não é movido por ódio, e sim por uma convicção pura e completa de que ele está certo e o resto está totalmente errado. Esse tipo de vilão ele não quer destruir, ele só quer corrigir o mundo de uma maneira geral, assim, sabe? Um exemplo aqui é que a gente tem um determinado mago, mais poderoso talvez, e ele acredita plenamente que a magia é muito perigosa para ser usada pela sociedade do modo geral. Então o que ele faz? Ele simplesmente aprisiona todos os conjuradores que ele encontra no meio do caminho, e sempre argumentando: é pelo bem de todos. O Thanos, da Marvel, ele é um exemplo bem legal disso, porque ele não quer matar por prazer. Ele acredita plenamente que ele está equilibrando o universo. E no fundo, é por isso que ele funciona tão bem. O segredo é simples: ele não é o vilão da história, ele é o herói de sua própria história. Os heróis não precisam concordar com esse vilão, eles precisam simplesmente entendê-lo. Esse vilão ele não vai ser temido porque ele é absurdo, mas sim porque ele faz sentido demais para todo mundo. Ao criar esse vilão, pergunte o que ele quer, o porquê e o que ele está disposto a sacrificar por isso. Por exemplo, aqui nós temos uma rainha de um determinado reino e ela envenena todo o seu povo. E ela sempre argumenta: eu os machuco agora para que ninguém mais consiga feri-los no futuro. Pavoreira. Com o Magneto nos X-Men a gente vê isso bem claramente. Ele não quer conquistar o mundo, ele simplesmente quer salvar e proteger os mutantes. Mas o trauma que ele sofreu no passado o faz acreditar que a única forma de realmente salvar a todos é através da dominação. O melhor vilão é aquele que apenas por um segundo faz o jogador hesitar e pensar: pô, esse cara tá certo. Todo vilão que você for criar, para ele ser realmente legal e ser bom, ele precisa refletir algo nos heróis, ou em um deles pelo menos. Esses vilões podem ser uma versão distorcida dos ideais desses jogadores. Um exemplo aqui: a gente tem um herói, ele acredita que a liberdade é o bem supremo para todo mundo. Por outro lado, o vilão ele acredita que a liberdade é realmente um problema, e que sim, as pessoas precisam ser guiadas. Em Dark Knight, o Coringa é basicamente um espelho do Batman. Ambos acreditam no caos, mas um tenta destruí-lo e o outro tenta salvá-lo. O vilão que espelha o herói ou os heróis obriga os jogadores a se olharem numa espécie de espelho moral de sua própria aventura. O vilão certo faz os heróis questionarem as suas próprias crenças. Outra coisa é que os heróis e os vilões eles têm algumas coisas em comuns. Ambos acreditam em algo, concorda comigo? A diferença é que o vilão então ele vai ultrapassar os limites para atingir aquele objetivo. Um exemplo é que a gente tem um clérigo. Ele vive dentro de um templo lá, só que ele acredita que a dor é o caminho para a purificação. Toda vez que ele cura as pessoas, ele causa uma dor deliberadamente. E ele sempre argumenta: isso aqui é para fortalecer a fé. Light Yagami de Death Note é um protagonista que começa punindo criminosos, mas ele acaba julgando quem ousa questioná-lo. Ele ainda acredita ser um mocinho. E esse é o verdadeiro perigo: ele nunca percebe em que momento ele cruzou a linha, vamos chamar assim. Vilões clássicos não são corrompidos de repente. Eles vão cruzando a linha de uma maneira gradual, bem devagarinho, até o momento que eles percebem que fizeram uma grande cagada e tem que continuar em frente. Os heróis, na sua própria jornada, eles podem duvidar deles mesmos. O vilão, não. O que torna esses vilões tão fascinantes é a fé cega em algo que eles acreditam ser a única verdade para eles. Nós temos um exemplo aqui de um inquisidor. Ele acredita que todo ser sobrenatural é um ser demoníaco. Em determinado momento, então, ele está à beira da morte e de repente uma fada surge para salvá-lo. Talvez ele evite esse contato, ele se afasta um pouco dessa fada, porque ele acredita que isso é nada mais que um truque do inferno. Em The Witcher 3, a caçada selvagem acredita plenamente, totalmente e completamente que está libertando o mundo do caos. Eles não se veem como vilões, e sim como guerreiros sagrados. Quando o vilão acredita em algo que ignora tudo o que contradiz, ele se torna trágico e real. Claramente, você não pode criar simplesmente um vilão totalmente cruel. Eu vou matar todo mundo aqui. Você pode mostrar que ele tem alguns momentos de dúvida, compaixão e até certo carinho, mesmo que de uma maneira totalmente distorcida. Nós temos o exemplo de um necromante. E esse necromante, então, ele ressuscitou o filho morto dele. Mas agora ele destrói e mata aldeias inteiras para continuar alimentando o corpo desse filho dele. Esse necromante chora toda vez que ele destrói uma vila, mas ele não para de fazer isso. Anakin Skywalker é um exemplo muito legal disso. Ele cai por amor, por acreditar que vai salvar a Padme com as ações dele. E quando ele perde tudo, ele continua achando que fez o certo. Aí nasce Darth Vader.
Maravilhoso. Se você mostrar essa certa humanidade desse vilão para os jogadores, talvez eles hesitem ou mesmo se calem antes de atacá-lo. Você também pode fazer com que esses vilões, então, eles nasçam talvez de um erro dos heróis, ou erro de um reino, assim, sabe? Esses vilões, então, eles não querem simplesmente vamos destruir tudo, vamos dominar tudo. Eles surgiram por algo que aconteceu, a mulher dele pode ter sido assassinada, o filho dele pode ter sido morto, bem clássico, assim, sabe? Ele sempre foi marginalizado e agora ele fala, não quero mais isso, vamos salvar todo mundo, de uma maneira bem distorcida. Para um exemplo aqui, nós temos um ex-conselheiro do rei, e ele viu o seu povo morrer de fome, enquanto os nobres esbanjavam em banquetes, em churrascos de família, em costela fogo de chão. Agora ele simplesmente quer destruir toda a monarquia. Claramente, talvez não esteja totalmente errado. Em Pantera Negra, o Killmonger é um retrato da injustiça social e racial. Ele é violento, sim, mas as suas razões vêm de uma dor real. Ele não é um vilão por natureza. Eu não sou mal porque eu sou mal, eu nasci, vou queimar todo mundo. Mas sim por uma consequência. Quanto mais o mundo for responsável pela queda desse vilão, mais os heróis e o público se conectam. Um tipo de vilão inesquecível é aquele que no fim, o grupo lutou, venceu esse vilão, e lá no fim, ele levanta as mãos e fala assim, eu entendo tudo que eu fiz, mas eu faria de novo. Morre. Mesmo que para esse vilão seja tarde demais. Um exemplo aqui que nós temos um revolucionário, e ele foi responsável pela queda de um império. Só que no fim ele percebe que ele se tornou pior do que o imperador que ele tanto odiava. E ele sorri antes da morte e diz o seguinte, pelo menos o mundo mudou. O Zuko de Avatar: A Lenda de Aang é um exemplo inverso. Ele acorda antes do fim. O momento de compreensão é o ápice da redenção, ou da tragédia. No final do vilão, quando ele fala, eu errei, pode ser mais poderoso do que a própria morte desse mesmo vilão. Os melhores vilões são aqueles que sofrem com o próprio caminho. Eles sempre ficam questionando as ações deles. Pô, eu destruí aquele vilarejo, mas por quê? Mas ele não quer mostrar ante ao exército dele, ante aos seguidores dele, que ele está com essas dúvidas, assim, sabe? Um exemplo aqui nós temos o assassino e ele ouve as vozes de todas as vítimas, e ele acredita plenamente que ele está fazendo tudo o que ele está fazendo para o bem maior. Ele odeia isso, ele odeia matar pessoas, ele odeia fazer o que ele faz, porém acha que precisa realmente continuar. Em The Last of Us Parte 2, Ellie e Abby vivem esse dilema de ódio, e muitas vezes o vilão muda de lado ante a perspectiva. Quando o vilão então ele sofre pelo que ele faz, o jogador então também sofre junto. No fim, o vilão que não sabe que é o vilão é o herói de sua própria narrativa. Ele tem começo, meio e propósito. E se toda a história fosse contada do ponto de vista dele, talvez, apenas talvez, os jogadores torcessem pelo inimigo, torcessem por esse vilão. Imagina então uma campanha contada pelos olhos do necromante. Os heróis são invasores que destroem seus rituais e matam os poucos que ele consegue trazer à vida. Bem distorcido, bem legal. Em Watchmen, o Ozymandias, ele mata milhões para salvar bilhões de pessoas. E ele acredita até o fim que foi um sacrifício heróico. Quando o jogador realmente entende o vilão, entende as suas motivações, o RPG deixa de ser apenas um jogo e vira uma espécie de arte. Os vilões então eles não são monstros, eles são apenas espelhos quebrados. Cada pedaço reflete algo do que os heróis poderiam ter sido. Criar esse tipo de vilão, criar esse vilão que acredita que ele realmente está certo e todo o resto está errado, faz com que essa história permaneça, mesmo depois que os dados parem de rolar. É aquele vilão que o grupo vai pensar assim, pô, foi difícil vencê-lo, mas não porque ele era extremamente poderoso, um deus antigo assim, sabe? Algo que não deveria ter surgido no mundo, mas sim porque as motivações dele podem ser muito plausíveis para os heróis. Agora eu quero saber de vocês, qual foi o vilão mais complexo que você já criou para a sua história ou já enfrentou nas suas campanhas? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!